Beleza, galera? Professor Cledilson. Agora vim ministrar uma aula para o 7º ano. E o tema da nossa aula hoje, múltiplos e divisores de números naturais. Beleza? Vamos para um exemplo do cotidiano, uma coisa simples para vocês formalizarem o conteúdo na mente. Então vamos lá. Olha só. O professor Cledilson vai formar time de vôlei com todas as turmas da escola. Na turma de Tarla, há 12 meninos e 18 meninas. Sabendo que cada time deve ter 6 alunos, responda. Letra A. Quantos times femininos o professor vai conseguir formar com a turma de Tarla? Olha só, o que a gente precisa saber aqui? Quantas meninas tem nessa turma? São 18 meninas. Se eu preciso de 6 alunos para formar cada time, então se são 18 meninas, eu vou dividir 18 sobre 6, contendo assim 3 times. Eu tenho 3 times de meninas, tá bom? Por outro lado, olhando como forma de um produto, eu tenho que se cada time tem 6 pessoas, para ter 18 pessoas, eu preciso multiplicar esses 6 pelo 3, tá bom? Então, vendo na forma multiplicativa e vendo na forma de divisão, tá bom? Letra B. Quantos times masculinos ela pode formar com essa turma? Aí eu vou olhar. Quantos meninos tem nessa turma? São 12. 12 meninos. Da mesma forma, eu preciso de 6 alunos para fazer um time. Então, eu vou dividir o 12 pelo 6, tendo assim 2 times. Ok? Olhando pelo processo multiplicativo, olha só, para ter 12 alunos, cada time tem que ter 6. Então, eu vou multiplicar esse 6 pelo 2, porque 2 vezes 6, 12. Tranquilo? Então, observe que essa questão, a princípio, eu vou utilizar a questão dos múltiplos, que é multiplicidade, e divisores, que é divisão. Tá bom? Essa é a ideia. Na letra C, o professor pretende manter 3 jogadores de reserva para cada time. Quantos meninos e quantas meninas de outras turmas ele deverá chamar ou convidar? Olha só, eu preciso o quê? De 3 jogadores reserva, né? Para cada time. Aí eu pergunto a vocês, se fosse um time de meninas, quantos times são formados? Foram formados, não foram 3? Então eu preciso de quantos jogadores reserva? Se liga aí. No caso aqui da letra B, são 2 times masculinos. Então, quantas pessoas reserva eu vou ter? Vamos ver agora. Meninos, já que são 2 times, eu vou multiplicar 2 vezes 3, que são 6 meninos. Ou seja, se cada time tem que ter 3 pessoas, se são 2 times, 2 vezes 3, que são 6 meninos, que ele vai ter que convidar de outras turmas. Meninas, são 3 times, tá? Cada time reserva precisa de 3 pessoas, então 3 vezes 3, 9 meninas, tá bom? Então essa é a nossa introdução que nos dá a ideia da multiplicidade e da divisibilidade. Beleza? Vamos adiante. Múltiplos de um número natural. Olha só, o que vem a ser a definição de múltiplo? Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Quando fala de número natural qualquer, a gente precisa lembrar do conjunto dos números naturais. Quem são o conjunto dos números naturais? Vai começar do 0, 1, 2, 3 até infinito. Naturais, ideia de contagem, né? Isso a gente já viu nas aulas anteriores. O conjunto dos números naturais surgiu na intenção de contabilizar. Muito bem, então vamos adiante. Vamos encontrar aqui os múltiplos de 5, também representado por M5. São os múltiplos de 5. Para encontrar esses múltiplos de 5, pela definição, eu vou multiplicar esses 5 por todos os números naturais. Como, por exemplo, o 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, e vou colocando os resultados. Vamos ver aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, quem são os múltiplos de 5? A gente vai organizar dessa forma. Múltiplo de 5 é igual a 0, 5,
10, 15 e assim sucessivamente. Significa dizer que nós temos infinitos múltiplos de 5, porque temos infinitos números naturais. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Os múltiplos de 7. O que são os múltiplos de 7? Na mesma ideia, multiplica o 7 por todos os elementos do conjunto dos naturais, ok? Então, temos 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Tá certo? Então, temos os múltiplos de 7, 0, 7, 14, 21. Observe que sempre nós teremos o zero nesses múltiplos, tá? Que o zero é o múltiplo universal, né? Não é o múltiplo universal, que ele é múltiplo de qualquer número, beleza? Continuando, já que nós já entendemos a ideia de multiplicidade, nós vamos ver algumas observações relevantes. Ó, todo número é múltiplo de si mesmo. Claro, múltiplo de 5, lembra? 0, 5. Múltiplo de 7, 0, 7. Múltiplo de 12, 0, 12. Então, todo número é múltiplo de si mesmo. O zero é o múltiplo de qualquer número, que eu acabei de falar sobre o múltiplo universal. O conjunto dos múltiplos de um número diferente de zero é infinito. Ou seja, que a gente viu agora há pouco, é infinito por quê? Porque o conjunto dos números naturais também é infinito. Vamos para um exemplo do cotidiano. 3 colegas motoristas, Souza, Iude e Bernardo, encontram-se numa sexta-feira, 10 de outubro, em um restaurante na BR, durante o almoço. Souza disse que costuma almoçar nesse restaurante de 2 em 2 dias. Iude disse que almoça no restaurante de 5 em 5 dias. E Bernardo de 10 em 10 dias. Em que dia eles se encontrarão novamente? Muito bem, então, para interpretar e resolver essa questão, você pensa da seguinte forma. Se cada um deles se repete em cada data, por exemplo, aqui nós temos que o Souza, ele vai de 2 em 2 dias. Então, por exemplo, se ele foi no dia 10, ele vai no dia 12, ele vai no dia 14, ele vai no dia 16, tá bom? De 2 em 2 dias. E Iude vai de 5 em 5 dias. Se ele foi no dia 10, ele vai no dia 15, aí depois ele vai no dia 20 e assim sucessivamente. E a mesma ideia é de Bernardo. Ou seja, nós estamos encontrando a multiplicidade desses números. Ou seja, quem são os múltiplos de 2? Olha só, 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Encontraremos também os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. E, por fim, os múltiplos de 10, que são eles o 0, o 10, o 20, o 30, 40 e assim sucessivamente. Para resolver essa questão, a gente precisa saber como ele quer que você encontre a data de encontro, então tem que ser a menor data possível de encontro, ou seja, o menor múltiplo que é comum aos 3, né? Então, qual é o menor múltiplo comum? Aí você vai observar nesses conjuntos e observa aqui, ó, aqui tem o 0, que é comum a todos, mas se for 0, retornaria para a data do dia 10, não resolve o nosso problema. Aí você observa o 2, o que não, aqui não tem 2, que o 4, 5, 6... Ah, olha para o 10. 10 tem aqui no primeiro conjunto, tem no segundo e tem no terceiro. Portanto, o 10 é o menor múltiplo que é comum. Se o 10 é o menor múltiplo comum, significa dizer que após 10 dias eles se encontrarão novamente. Tá certo? Ou seja, se ele estava no dia 10, se eu somo com mais 10 dias, eles vão se encontrar novamente no dia 20 de outubro. Beleza? Assim a gente finaliza essa aula. Espero que vocês tenham gostado e fui!